Meu nome é Lucas, eu sou professor de língua portuguesa na Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, aqui em São João del Rei. Sou natural de Oliveira, uma cidade que fica a uns 100 quilômetros daqui, no centro-oeste mineiro. E na religião judaica, meu nome hebraico é Ezra Shem Tov Ben Avraham Avinu. Por que você se converteu ao judaísmo? A minha conversão ao judaísmo, ela foi resultado de muitos anos de estudo e de busca espiritual. Eu venho de uma família na qual a religiosidade sempre foi algo muito forte, uma família católica muito praticante, e eu tive a sorte de vivenciar um catolicismo muito saudável na minha casa, né? Mas eu, desde o começo da adolescência, eu me interessei por diferentes religiões, diferentes caminhos espirituais e muito por história da família também. Sou apaixonado por genealogia. E à medida que eu fui conhecendo mais sobre a religião judaica também, o desejo de me converter foi se intensificando. E isso ao longo de mais de 20 anos. Depois também, quando eu já tinha essa decisão de me converter, mas eu ainda não sabia exatamente como proceder, porque é um caminho bastante árduo, depende de muitas coisas e de um contato com a comunidade judaica, que no Brasil é relativamente pequena e menor ainda em Minas Gerais. Mas num certo momento em que também nas minhas pesquisas genealógicas eu pude conhecer melhor as origens judaicas da minha família, né? Isso foi uma motivação a mais. Não foi a motivação primeira, nem a principal, mas foi uma grata surpresa e algo que me incentivou a buscar esse caminho, porque eu já tinha um desejo de me converter, mas conhecer também sobre os meus antepassados, que eram de origem judaica, fez com que eu sentisse também um desejo de retorno, um desejo de honrar essa ancestralidade, porque eu descobri antepassados que viveram em Portugal e na Espanha na época da Inquisição e cujos nomes constam em relatórios de visitações da Inquisição no Brasil ou em processos da Inquisição em Portugal e na Espanha. Por exemplo, um antepassado meu que viveu em São Paulo no século XVI. Ele era português e ele aparece num relatório da Inquisição como cristão novo, porque ele foi denunciado por certas falas dele que foram consideradas heréticas. Ele é meu 14º avô, pela família do meu pai, por um lado, 15º avô por um outro, 16º avô pela família da minha mãe também, por um outro lado, em que a minha família tem uma ascendência remota no Nordeste. Tive antepassados que também aparecem nos registros da Inquisição em Portugal. Um irmão de um antepassado, também lá do século XVI, que foi processado pela Inquisição em Évora, em Portugal, e morreu no cárcere. Outro lado também, eu descendo de uma família judaica da Espanha, que já tem sido muito estudada. Tem uma professora espanhola chamada Rocío Velázquez Terredor, que ela escreveu uma dissertação de mestrado sobre a trajetória da família Pisa na Espanha. É uma família que se converteu ao catolicismo ainda no século XIV, mas cuja origem judaica é muito bem documentada, e eu também descendo dessa família pelo lado do meu pai. E também a família Leão, que eram provavelmente judeus da cidade do Porto, família da qual descende a minha esposa também, e alguns outros lados assim também que eu ainda tenho investigado, Mas a consciência dessa origem, ela se perdeu na família. O que permaneceram foram costumes
que depois eu vim a descobrir que tem uma origem judaica, e esses costumes se mesclaram a outros costumes, né? Como aconteceu muito frequentemente aqui no Brasil, porque minha família, como a maioria das famílias do Brasil, uma família muito miscigenada, né? Sou descendente de portugueses, e dentre os portugueses, cristãos novos, né, de origem judaica, cristãos velhos, aqueles que não tinham qualquer origem judaica, italianos, africanos, indígenas, espanhóis e por aí vai, né? Então, foi um processo de busca espiritual e de busca pelas minhas raízes também. E qual é a religião judaica? O judaísmo é uma religião que tem um aspecto étnico muito forte. Então, nós judeus somos uma comunidade etno-religiosa. Nós somos um povo com uma religião. Essas coisas são indissociáveis. Claro que há judeus, né, no sentido étnico, e que não são tão ligados à religião. Mas tornar-se judeu não é simplesmente tornar-se parte de uma comunidade religiosa. É fazer parte de um povo também. Então, quando a pessoa se converte, isso é semelhante a um processo de naturalização, por exemplo. Vir a fazer parte de um povo, né? E a prática da religião judaica é a prática diária dos mandamentos que são parte da aliança que Deus fez com o povo judeu, né? Como que nós entendemos essa aliança, né? Nós acreditamos em um Deus único, né, criador de todas as coisas, e Deus ama a todos os seres, a todas as criaturas, todos os seres humanos e a humanidade toda. Nós acreditamos que Deus nunca desejou que todos fossem iguais, né? As diferenças, elas são um aspecto, né, bonito da vida. A diversidade não é algo ruim. O povo judeu tem um caminho religioso específico. Deus estabeleceu uma aliança, um pacto específico com Abraão e os seus descendentes, né? E como parte desse pacto, nós temos que cumprir uma série de mandamentos que estão registrados na Torá, que é o nosso texto sagrado principal, basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e também em outros textos que são codificações de mandamentos que originalmente eram transmitidos de forma oral, é o que a gente chama de Torá oral, e depois foram codificados também, e diferentes comentários. Então, a nossa relação com Deus se dá por meio do cumprimento desses mandamentos, né? Eles são uma forma de permitir com que Deus esteja presente na maneira como a gente faz todas as coisas no dia a dia, desde a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas no mundo, a nossa visão de mundo também. Então, a prática do judaísmo é uma prática desses mandamentos, né? É nutrir uma relação diária com o Criador e preservar também, né, esse pacto, honrar esses antepassados, com o objetivo que é revelar a divindade no mundo, né? Todas aquelas qualidades que nós acreditamos que são qualidades divinas, bondade, justiça, o judeu tem a missão de tornar isso cada vez mais real no mundo. Então, nós temos um compromisso muito grande com a história, com esse mundo. Embora exista no judaísmo, sim, a crença na vida após a morte e diferentes visões sobre isso, nós judeus temos como nosso foco principal esse mundo, né, a vida diária, e tornar esse mundo um lugar melhor, mais pacífico, um lugar mais divino, revelar Deus por meio de todas as nossas ações no mundo. Essa é a maneira como eu entendo o judaísmo. Você tem vontade de ir para Israel? Tenho. Minha esposa e eu temos muita vontade de viajar para Israel. A princípio, nós pensávamos em fazer a nossa conversão em Israel mesmo. Mas esse plano mudou por causa do do conflito e de todos os desdobramentos
do ataque de 7 de outubro de 2023. Então, como atualmente a situação é extremamente complicada em Israel, é um plano que nós estamos adiando, mas sim, é uma viagem que nós queremos fazer, porque Israel é a terra ancestral do povo judeu. É muito importante para todo judeu essa relação com a terra, né, onde viveram os nossos antepassados, e não desmerecendo aqui o fato de que é a terra ancestral dos palestinos também. Judeus e palestinos têm uma ligação ancestral com aquela terra. Ambos os povos também se miscigenaram com povos de outras origens também, mas ambos têm uma ligação ancestral com aquela terra, sim. A gente costuma dizer que judeus vêm em todas as cores. Então tem judeus de pele mais clara no continente europeu, judeus negros na África, porque quando houve a expulsão dos judeus da terra, onde hoje em dia é o Estado de Israel, ou seja, quando se iniciou a diáspora, mais de 2000 anos atrás, os judeus se dispersaram por diferentes partes do mundo e houve sim miscigenação com populações dessas partes. Mas isso não quer dizer que essa ligação com a terra ancestral tenha se perdido. Ela está presente na consciência judaica, nos rituais judaicos e na genética do povo judeu também. No caso dos palestinos, já que eu os mencionei também, sim, eles também têm uma ligação ancestral com aquela terra, são descendentes de habitantes antigos daquela terra também e de árabes que chegaram depois. Então, não é uma situação fácil de se resolver e eu acredito que os direitos de ambos os povos têm que ser respeitados e eu rezo muito para que surjam lideranças dos dois lados comprometidas com diálogo e com soluções pacíficas. Os dois lados terão que fazer concessões para que a gente possa ter um futuro melhor para todos que vivem naquele lugar. Então, tenho vontade, sim, de conhecer Israel e rezo para que eu possa conhecer Israel em tempos melhores, que eu e todos os outros judeus possamos desfrutar desse contato com a nossa terra ancestral, num contexto de paz e não de guerra e de tanto sofrimento como tem acontecido lá. Quais são os ensinamentos judaicos? Bom, são muitos, eu diria que quase infinitos. Eu acho que uma vida inteira, acho que é pouco para se aprender tudo. O que eu considero os principais ensinamentos, a existência de Deus, a ideia de que a vida tem um sentido, que a divindade, embora esteja além do nosso conhecimento, além da nossa capacidade de compreensão, ela se dirige a nós e ela quer que nós sejamos parceiros na criação. O ser humano, na visão judaica, ele é um parceiro de Deus na criação, no sentido de que nós tornamos esse mundo, como eu disse, mais divino, nós trazemos para a nossa realidade aquelas qualidades que são tipicamente humanas. A bondade, a justiça, a nossa criatividade, tudo isso são formas de ser parceiro de Deus na criação. Então, eu gosto de pensar que o principal ensinamento do judaísmo é que a vida tem sentido, a história tem sentido, o ser humano importa
e Deus se importa conosco. Nós temos uma relação de proximidade e de parceria com o Criador. Isso, para mim, é o ensinamento mais importante. Há alguma restrição alimentar? Sim, é uma parte muito importante da prática do judaísmo e talvez um dos aspectos mais conhecidos da religião judaica sejam as leis dietéticas, que a gente chama de kashrut. A palavra kasher, em hebraico, quer dizer aquilo que é apropriado. No caso da comida, uma comida kasher é a comida que está de acordo com as leis judaicas. Então, as principais restrições que nós temos. Claro que é uma lei um conjunto de leis bastante complexo, mas, por exemplo, não comemos carne de porco, não misturamos carnes e laticínios numa mesma refeição. Por exemplo, se eu como carne, eu tenho que esperar um tempo até comer laticínios e vice-versa. No caso de consumo de peixes também, existem várias especificações sobre que tipo de peixe é kasher ou não. E também o abate do animal tem que seguir certas leis também. Então, as leis de kashrut, elas são leis muito misteriosas, porque não se sabe, a razão por trás dessas leis. É claro que houve rabinos e teólogos que deram diferentes interpretações para isso, mas nós praticamos porque isso é parte do nosso pacto. Nós entendemos isso como mandamentos divinos e uma forma, como eu disse, de deixar com que Deus entre na maneira como nós fazemos as nossas diferentes atividades diárias. A alimentação é uma coisa muito importante, muito sagrada para nós. E, além disso, nós sempre recitamos bênçãos antes de comer, em reconhecimento ao fato de que o alimento é uma dádiva divina também. Então, é um exercício de gratidão. O que você faz na sinagoga? Todo judeu tem a obrigação de ir à sinagoga para as orações, principalmente no Shabat, no sábado, e no caso do homem judeu, para as orações diárias também. Mas, no meu caso particular, eu lido com uma dificuldade, com uma especificidade, digamos assim, é que eu moro numa cidade onde não há sinagoga. Então, minha esposa e eu praticamos o judaísmo principalmente no contexto do lar. O que também é algo muito importante na religião judaica, porque as nossas principais celebrações do calendário judaico, todas elas envolvem celebrações no lar também. O lar é muito importante para o judeu. A mesa de jantar, o dia a dia. Então, é possível sim praticar o judaísmo dentro de casa, e nesse contexto mais afastado de uma comunidade judaica e que tenha uma sinagoga. O ideal é que se possa frequentar uma sinagoga, porque a vivência comunitária da religião ela é essencial. É muito difícil ser judeu desconectado do povo judeu. Mas, hoje em dia, felizmente, com os recursos tecnológicos dos quais nós já dispomos, é possível manter um contato pela internet, por exemplo, com comunidades judaicas. Em São Paulo, por exemplo, eu estudo com um rabino de São Paulo, eu estudo com um rabino do Chile, que foi onde eu realizei a minha conversão, um rabino que mora nos Estados Unidos também, o rabino que orientou a mim e a minha esposa desde o começo desse processo, ele mora também nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, felizmente, a tecnologia nos permite nutrir esse vínculo com a comunidade judaica, mesmo que nós estejamos assim distantes da sinagoga, que é algo que, pelo menos até o momento,
não foi possível incorporar na nossa prática judaica. O que significa Shabat? O Shabat é o descanso semanal do judeu, no 7º dia da semana. A origem dessa prática tem a ver com a narrativa bíblica da criação, segundo a qual Deus descansou no 7º dia. Então, o Shabat envolve esse repouso, a gente deixar de fazer coisas, de produzir modificações na realidade, e é um dia voltado para oração, para contemplação, para usufruir também da dádiva da existência. Porque nos outros dias da semana, nós estamos muito voltados sempre para fazer, construir, modificar, agir no mundo. E o Shabat é o momento de simplesmente desfrutar, né, dessa dádiva que é existir. É um dia de se concentrar mais nessa relação com o Criador. É um dia para a família, é um dia para desfrutar do que há de bom, né, na vida. Há uma série de restrições, porque não podemos, por exemplo, cozinhar, o uso de equipamentos eletrônicos também, pelo menos no judaísmo ortodoxo, ele também considera-se que ele é algo proibido no Shabat também, mas, acima de tudo, é para ser um dia de descanso, convivência com a família, oração. É um dia no qual nós não vivemos assim para o mundo e para as obrigações do mundo. É um dia no qual nossa única obrigação é ser, é existir, manter a nossa relação com o Criador e desfrutar desses momentos também com as pessoas que a gente ama. Você já aprendeu hebraico? Eu estou aprendendo. Eu digo que eu já aprendi o suficiente para fazer as minhas orações, porque as orações judaicas são tradicionalmente feitas em hebraico. Então eu consigo ler em hebraico, compreender o que eu estou lendo, mas eu continuo estudando para que seja possível estudar os textos religiosos em maior profundidade. Eu já estudava hebraico há vários anos e agora eu tenho me dedicado mais como uma forma de aperfeiçoar a minha prática judaica também, porque o hebraico é a nossa língua sagrada, então é uma parte essencial de ser judeu, é ter um bom domínio da língua hebraica. Bom, como parte das minhas práticas diárias, eu faço uso de certos objetos. Um deles é o talit. Esse aqui é um talit gadol. Talit gadol em hebraico quer dizer talit grande. Ele tem as franjas, né? Tem um trecho da Torá em que se diz: Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israel ve'amarta lechem ve'asu lachem tzitzit al kanfei vigdechem ledorotam venatnu tzitzit akanaf betil techelet. O que isso quer dizer, né? Deus disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que coloquem franjas, né, nos cantos das suas vestes. A ideia é que nós, ao olhar essas franjas, nós nos recordemos dos mandamentos de Deus para cumpri-los. E essa parte aqui em cima tem a bênção escrita, porque antes de colocá-lo, nós recitamos a bênção, né, que é da seguinte maneira: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu lehitatev betzitzit. Aí nós o posicionamos sobre os ombros. Eu coloquei segundo o costume ashkenazi, que é o costume dos judeus do leste europeu, mas as comunidades hispano-portuguesas podem colocar de outra maneira. Isso varia de região para região, né, de comunidade judaica para comunidade judaica. Além do talit, nós colocamos também os tefilim, que são parte de um mandamento específico no qual Deus nos ordena a
colocar as suas palavras entre os nossos olhos e nas nossas mãos, atá-las nas nossas mãos também. Então, vou pedir que você pegue para mim aqui, por favor. Esse aqui é o tefilim, que a gente chama de, está escrito Yad, aqui, que quer dizer mão. É o tefilim que vai no braço. Eu vou colocá-lo sem recitar a bênção, porque eu estou fazendo simplesmente como uma demonstração aqui, né? Nós o posicionamos aqui, nessa altura, assim, do bíceps, voltado para o coração, 7 voltas. Aí, nesse momento, eu tenho que... É como se eu fizesse uma pausa, né? Eu coloco ele na mão, assim. E eu preciso agora do tefilim da cabeça. Nesse aqui está escrito Rosh, né? Tefilim shel Rosh, tefilim da cabeça. Eu tenho que segurá-lo dessa maneira, né? Posicionado para cima. Essas fitas, né? Ficam uma de cada lado da minha cabeça, e ele é colocado dessa maneira, né? Aqui na altura de onde começa o cabelo, acima da testa, né? Feito isso, eu volto para esse que está aqui na mão, enrolo novamente, né? Aqui nesse dedo, dou mais 2 voltas aqui. Essa parte aqui, na verdade, são costumes, né? Que há formas diferentes de fazer de envolvê-lo aqui na mão. E depois disso, esse é um Sidur, é um livro de orações. Aqui estão as orações da semana inteira e das 3 principais orações diárias, né? Porque o judeu deve rezar de manhã, de tarde e de noite. Esse é um Sidur em hebraico, mas existem versões com uma tradução paralela, com transliteração e, enfim, é dessa maneira que um judeu deve proceder, né? No caso, um judeu do sexo masculino deve proceder às suas orações diariamente, fazendo uso desses objetos, porque o judaísmo é uma religião que se pratica não só com a mente, com os pensamentos ou com os sentimentos, mas nós envolvemos o corpo e a matéria de todas as formas possíveis na nossa prática da religião. Por que usa a kippá na cabeça? A kippá é um costume muito antigo no judaísmo, mas não é algo que exista desde as origens da religião judaica. Mas a prática de cobrir a cabeça, ela é muito tradicional no judaísmo desde os tempos bíblicos, né? Sempre que a pessoa está num contexto de sacralidade, né? Orações, por exemplo, é um sinal de respeito pela presença divina, um sinal de reverência pela divindade. Ao longo dos tempos, diferentes formas de cobertura da cabeça foram adotadas em diferentes regiões, pois, como eu disse, né, o judaísmo é muito plural, então existem comunidades judaicas com culturas muito diferentes, mas o tipo de cobertura que ficou mais associado mesmo ao judaísmo é a kippá, que em português existe o termo solidel, mas quase ninguém usa esse termo. Então a kippá é um lembrete constante da presença divina, né? Ela nos recorda que Deus está acima de nós o tempo todo,
é um sinal de reverência. Não é obrigatório que se use a kippah o tempo todo, isso é algo que varia de tradição para tradição dentro do judaísmo. Na ortodoxia, o comum e o mais desejável é que se use o tempo todo. Conte-nos alguma experiência religiosa no judaísmo que tenha marcado sua vida. A experiência que mais me marcou foi meu casamento religioso. Minha esposa e eu nos casamos no mesmo dia da conversão. Nós nos preparamos por um bom tempo e a conversão foi feita de manhã e logo à tarde foi o nosso casamento. Então, a experiência que mais me marcou, não só pelo aspecto religioso, e é um ritual muito bonito, pela profundidade assim, do que foi essa realização para nós, assim, né, enquanto um casal. Foi a realização de um sonho, foi um momento muito rico de emoções e de significados para a gente, porque compartilhar, uma vida a dois, decidir se casar, fazer planos, querer ter uma família, com quem se ama, isso tudo já é muito significativo. Quando se pode compartilhar também uma jornada espiritual com essa pessoa, isso é muito significativo também. Então, sem dúvida, foi o casamento, a minha experiência judaica mais significativa, e acho que foi o momento mais bonito dessa jornada para mim e para minha esposa. Queria te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, e foi muito interessante saber sobre o judaísmo e sua experiência. Foi um prazer para mim poder compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. Eu sou professor, então difundir conhecimento não é só minha profissão, é minha missão de vida mesmo. E eu que agradeço por esse espaço, por vocês acolherem a minha história, pelo interesse pela minha religião, pelo meu povo, pela minha caminhada pessoal. E eu espero que seja útil e que dê bons frutos. Muito obrigado.